Vou sair pelos prados buscando ovelhas que estão sem pastor. Eu as trarei com carinho, de volta sem fome ou temor. Nos meus ombros, ovelhas feridas não poderão descansar. Devolverei os seus campos, darei novamente a paz. Sou rei, sou o bom pastor. Vinde ao banquete que vos preparei, e fome jamais terei. Vamos ao Senhor, só tu tens palavra de vida e te das em refeição. Senhor, chamaste-me, aqui estou. Chamaste-me, aqui estou. Oh, 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 oh. Chamaste-me, aqui estou. Senhor, chamaste-me, aqui estou. Chamaste-me, aqui estou. Oh, oh, oh. Chamaste-me, aqui estou. Senhor, chamaste-me, aqui estou. Chamaste-me, aqui estou. Oh, oh, oh. Chamaste-me, aqui estou. Irmãos e irmãs, somos o rebanho que o Senhor, bom pastor, reuniu. Conduzidos por Ele, nos seus prados verdejantes de vida, caminhamos. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Seremos saciados pelo alimento de sua palavra e de sua vida em plenitude. E assim, atraídos por Ele,
também por ele seremos enviados para dar testemunho de sua Páscoa. Neste dia em que a Igreja reza pelas vocações, celebremos como irmãos e irmãs, suplicando que o bom pastor e Senhor envie operários à sua messe. Com alegria celebremos. Por sua morte, a morte viu, o filho, o sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu, e neste um homem, enfim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, paz e fé, da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nos acolhemos com alegria neste quarto domingo desse tempo da Páscoa. Hoje, domingo do Bom Pastor. O Senhor vocaciona, convida, e a missão está diante de nós. Seguir os passos do eterno pastor, que nos conduz nessa vida no mistério da salvação e um dia para a vida eterna. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, vocês que celebram conosco aí da sua casa, nos acompanhando pelas redes sociais. E hoje a gente celebra um ano de falecimento de Nedina Lucas Pachu. E também um mês de falecimento da minha madrinha de batismo, Maria do Carmo Pereira, junto com a minha família. Hoje, Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Rezamos pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Rezamos pelos bispos, as suas dioceses. Rezamos pelo nosso Santuário Basílica, pela minha vida, pela vida de todos os sacerdotes que passaram por aqui. Rezamos pelos padres da nossa diocese, pelos padres da nossa cidade, da nossa região. Rezamos pelos padres no mundo inteiro. Somos pouco mais de 400 mil sacerdotes espalhados pelo mundo inteiro. Rezamos pelos diáconos, rezamos pelos seminaristas, rezamos pelas famílias, vocês, pais e mães, que são pastores aí dentro da sua casa. Rezamos pelos nossos catequistas, rezamos pelas pastorais da igreja, todas elas, pelo serviço que realizam com tanto amor. E a gente lembra o chamado que Deus nos fez, né? O Senhor nos convidou à sua messe e Ele vai nos conduzindo dia a dia. O Senhor é meu pastor, meu pastor, meu pastor. O Senhor é meu pastor, meu pastor é o Senhor. O Senhor é meu pastor, meu pastor, meu pastor. O Senhor é meu pastor, meu pastor é o Senhor. O Senhor é meu pastor, meu pastor, meu pastor. O Senhor é meu pastor.
pastor é o Senhor. Cheios de alegria, celebrando o mistério pascal, nós somos chamados à vida e à conversão. Peçamos o perdão dos nossos pecados cantando. Senhor, tende piedade dos corações arrependidos. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Jesus, tende piedade dos pecadores tão humilhados. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Senhor, tende piedade, intercedendo por nós ao Pai. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Deus eterno, sumo e bom pastor, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com alegria, entoemos nosso hino de louvor. Cantemos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, conduzir-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos.
No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz, para águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, para águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, para águas repousantes me encaminha. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, para águas repousantes me encaminha. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça. O meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, para águas repousantes me encaminha. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida,
e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz para águas repousantes, me encaminha. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis, por ter feito bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, colocava sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados com seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que ela queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos fiéis, queridos irmãos e irmãs, a você que nos acompanha aí de casa, celebrando este quarto domingo
do tempo da Páscoa. Então a Páscoa é este tempo em que nós, nesses 3 primeiros domingos, vamos contemplando as aparições do ressuscitado. Agora, hoje, nós celebramos este Dia Mundial de Oração pelas vocações sacerdotais e religiosas. Chama a atenção, no texto de hoje, que nós encontramos tantas linguagens no texto do Evangelho, às vezes descritiva, às vezes narrativa, e o texto de hoje tem uma linguagem evocativa, chama a um mistério profundo de vida que existe dentro de nós. Não só evoca, mas convoca, dá a certeza, acende a luz da fé, envia para a missão. Por isso, o Pai nos atrai a si. Quem acompanhou as missas ao longo dessa semana, nós falamos muito dessa imagem da figura do Pai. É o Pai que nos chama, é o Pai que nos atrai, é o Pai que, dando tantos talentos a todos nós, o Pai convoca cada um para uma missão, para uma vocação. Então hoje a gente reza pela saúde do nosso Papa, para que ele tenha sempre a força do Espírito Santo conduzindo o seu ministério petrino, para que ele também, como Pedro na primeira leitura de hoje, possa sempre dizer: aqueles que vocês mataram, crucificaram, Jesus Cristo, não está morto, mas está vivo, porque ressuscitou. E ajudar junto com todo o povo a anunciar ao mundo essa verdade salvífica. O pastor é uma imagem pouco conhecida nos nossos tempos. A maioria das nossas crianças nunca viu um pastor de perto, ou talvez uma ovelha. Mas a gente poderia dizer, então, hoje, que o pastor é a imagem de um líder, de alguém que lidera, de alguém que está à frente. É uma imagem forte, daquele que conduz. Por isso, este título foi aplicado sempre no Antigo Testamento também aos reis, aos profetas e finalmente ao Messias. Essa imagem do rei pastor que pastoreia as suas ovelhas. E nós estamos nesse redil do Senhor como suas ovelhas. Nós, sendo ovelhas, precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. Há 3 domingos atrás, salvo me engano, o texto dizia um pedaço, que o povo é um povo surdo, porque às vezes não sabe ouvir a voz de Deus, identificá-la no meio, de tantas vozes, tantos apelos, tantos chamados que existem no mundo de hoje. Durante um bom tempo, nós vivemos uma experiência de fé nesse mundo em que a maioria das pessoas sabia que esta felicidade eterna um dia será só no céu. Hoje, no nosso tempo, o povo inverteu isso e as pessoas procuram felicidade só na terra. É fato para nós hoje entender que o pastor nos conduz nessa vida e o seu bem-querer quer que nós tenhamos vida plena, vida em abundância aqui nesse mundo. Mas Jesus vai dizer: eu sou a porta. Passar pela porta não é fácil, porque a gente se recorda sempre que nós teremos diante de nós as portas largas que nos levam à perdição. E tem a porta estreita, que é Jesus, que é difícil de passar. Mas quando nós atravessamos esta porta, nós vamos encontrar um caminho largo diante de nós, um caminho que leva para a salvação eterna. Por isso, hoje contemplar Jesus como bom pastor é entender que Ele é a imagem do Pai, que convoca, que chama, que desperta essas vocações na sua igreja, no mundo inteiro, dentro dos lares. Como é difícil o coração dos jovens hoje ser despertado para esse caminho vocacional, sobretudo as vocações femininas. Existem muito poucas vocações
femininas que precisam ser despertadas nos seios das nossas comunidades. E a vocação é esse caminho, uma direção que nós vamos tomando, seguindo os passos de Cristo para viver a mesma missão de Jesus: serviço, doação, entrega da vida em todos os momentos. Talvez a gente escute essas palavras e pense: isso não tem nada a ver com a minha vida. É exatamente o contrário. Todos nós somos vocacionados. Junto com todos os dons que Deus nos concedeu, a sementinha da vocação foi colocada dentro do coração de cada um de nós, e é preciso que a gente regue esse terreno para que ela possa brotar, para que ela possa crescer, para que ela possa vicejar, que ela floresça e que ela dê muitos frutos. Então, ouvir a voz do pastor é pensar no objetivo da nossa vida. Em outras palavras, no mundo de hoje, a gente diria: qual é o sentido da vida? Por que eu estou aqui nesse mundo? Para que Deus me trouxe aqui nesse mundo? Qual é a razão da minha vida? E ouvir a voz do pastor, que dentro de nós não só ecoa, mas retumba com a força do Espírito Santo, é encontrar essa vocação, essa estrada, esse caminho. Ter discernimento diante da voz do pastor, que chama para que a gente seja capaz, como ele, de gerar a vida. O pastor tem a força de defender o seu rebanho contra os mercenários, os ladrões, os assaltantes. Às vezes os seres humanos permitem que as coisas do mundo roubem a sua alma, o seu espírito, a sua vida, e eles se perdem em tantas questões que, ao invés de promover a vida, matam a vida. Ouvir a voz do pastor é saber, né, que o trabalho das pastorais é exatamente esse: ser vida para o mundo, alimentar a vida de Deus no mundo, ser remédio para o mundo, ser força para o mundo pelo testemunho que nós damos todos os dias de vida. E Deus convida cada um de nós. As ovelhas, vivendo esse mistério da salvação hoje, encontram nessa mensagem esse conforto da palavra de Jesus. O pastor, ele se relaciona com a gente. Por isso que ele diz: eu conheço as minhas ovelhas. O verbo conhecer quer dizer que Jesus se relaciona profundamente com cada um de nós. Ele sabe o nosso nome, como os nossos nomes estão escritos no céu. É como se ele tivesse tatuado na palma da sua mão, e ele cuida de cada um de nós com tanto carinho, e ele chama a esta intimidade com ele, que é o pastor. E na intimidade com Jesus, nós precisamos também fazer silêncio, para ouvir a sua voz, para entender o nosso caminho, para compreender a nossa vocação. Nosso coração anda cheio de muita coisa. Nesses tempos o nosso coração está cheio de incerteza. Às vezes o coração está cheio de medo. Às vezes do coração foi roubada a esperança. Às vezes no coração tem fraqueza. Tantos corações cheios de dúvida. Mas se o nosso coração está cheio de tanto lixo, não haverá lugar para a palavra do Senhor. Quem vive, seguindo o bom pastor, quem escuta as suas palavras, quem se encontra com esse pastor e dia a dia vai caminhando, trilhando a sua estrada, sempre guiado pela sua voz, este tem coragem, tem determinação, tem força. Esse fica de pé, esse se sente livre, e mesmo carregando a cruz das intempéries desse tempo que nós vivemos, a força do pastor faz a gente viver. E nós carregamos, como semente que germina dentro de nós, essa certeza que nós vamos vencer esses tempos difíceis. Então, quem ouve a voz do pastor não entra em desespero. Eu acho que isso nos conforta muito nesse tempo em que nós vivemos. Saber que a voz do pastor é um alento que alimenta nossa alma, nosso espírito,
a vida que faz o corpo viver, que planifica todas as coisas. E a força desse pastor nos congregou em torno do mistério do Pai, porque Cristo revela para nós a face do Pai. Ele é o sumo pastor. E ao revelar esta presença do Pai nós vamos aurir essas forças que nós precisamos para a vida através de Jesus, na força do Espírito Santo. Um dia, nossos pais também, porque Deus os atraiu, tocados pela graça do Espírito Santo, nos trouxeram aqui nesta igreja para que pudéssemos ser batizados. E no batismo nós fomos acolhidos na graça para sermos filhos no Filho, ovelhas desse redil, para que o pastor que apacenta o seu rebanho cuidasse de nós com tanto carinho. Mas o batismo é um dom que se renova. E para nós renovar essa graça do nosso batismo, é viver uma conversão cotidiana, uma conversão que nos faz livres, uma conversão que muda a nossa mentalidade, muda o nosso jeito de ser, muda o nosso olhar, a perspectiva com a qual nós olhamos essa estrada da vida pela qual nós estamos seguindo agora. Então, viver essa conversão cotidiana é saber que nós não estamos prontos, nós ainda estamos sendo modelados, nós precisamos ouvir muito ainda a voz desse pastor, porque tem tanta coisa que nós precisamos compreender, entender, saber, aprender. Qual vaso de barro na mão do oleiro, assim o pastor com a sua voz vai modelando a nossa vida. Nós somos, contemplados por essa graça de um Deus que se preocupa tanto, que todo tempo não só quer corrigir, mas quer que nós sejamos livres de verdade, quer que nós vivamos o mistério da salvação na nossa vida, nesse tempo presente, e um dia, atravessando esta porta do redil, que é o próprio Cristo, a gente poder viver a vida eterna. O pastor nos dá a graça, de estando no seu redil, saber que o nosso batismo também é serviço. O nosso pastoreio hoje é partilha dos dons que a gente recebe. Tenho certeza, que vocês também já viveram na sua casa tantas vezes essa experiência. Na minha casa, algumas, quando a família se reúne, cada um traz um prato e ali coloca na mesa. E depois todos se reúnem naquela alegria de celebrar a vida, de agradecer a Deus e partilhando aquilo que está ali, todos comem e sobra. E às vezes a gente volta para casa e leva mais de volta do que aquilo que nós trouxemos. Esse é o milagre da partilha. Quiçá a gente fizesse isso nesse momento de necessidade dentro da nossa sociedade, que a partilha nos ajudasse a ser realmente igreja, a não faltar nada para ninguém, em atenção à voz do pastor. Tem tantos pastores dando a vida pelo seu rebanho. Quantos médicos já foram mortos? Quantos sacerdotes também foram mortos atendendo o povo, porque amam as suas ovelhas. E Jesus convida nas palavras de Francisco os pastores a ter cheiro das suas ovelhas. E a gente vivendo, no mistério desse tempo, sabe que esta solidariedade, ela não é só física, mas vai muito além, A nossa presença é como o amor, invisível, mas se vê. Então, mesmo que a gente não possa ficar agregado juntos nessa comunhão, mas a comunhão se dá mesmo na distância, porque os nossos gestos de solidariedade e amor podem chegar a todos os irmãos. E nós podemos distribuir a caridade, a bondade de Deus a todos, como todos os dias o Pai do céu nos alimenta. Como quando, para o povo do deserto Ele deu o maná que sustentava cada dia, assim hoje Deus também nos dá cada dia a sua graça. E isso nos basta, nos dá as suas bênçãos, e isso nos sustenta. E Ele vai dando para nós a força que nós precisamos, até para enfrentar esses tempos. Então hoje nós rezamos pelos irmãos que estão enfermos, que já foram atingidos por essa pandemia, por aqueles que estão nos hospitais, pelas pessoas que pedem nossas orações, pelos idosos, pelas pessoas dos grupos de risco. Rezamos pelas famílias, Porque sempre nesse tempo de pastoreio, pensando que o lar de cada um de nós é um pequeno redil, às vezes
a gente não tem esta intimidade de pastores dentro da nossa casa. Nós trabalhamos tanto, corremos tanto com a vida e a gente fica preocupado com as realidades externas. A gente não tem tempo para parar e para dizer para o outro: como eu te quero bem, como eu te quero bem, como você é importante para mim, como você é um filho de Deus abençoado, como a minha vida é melhor por causa da sua presença. A sua presença para mim é sinal de que Cristo, o pastor, me ama profundamente, porque a graça da sua vida alimenta em mim o desejo de realizar as coisas do céu e de servir a Deus melhor cada dia. Então a família também, aí no aconchego do lar, como esse redil, como ovelhas reunidas, escutando essa voz de Deus para viver a sua vocação. Hoje a gente poderia fazer uma experiência que eu convido todos vocês. Cada um conhece um sacerdote que foi muito importante na sua vida, em algum momento te ajudou. Então que nesse dia do bom pastor, com carinho, você possa rezar por esse padre, pela saúde dele, pela vida dele, e se ele estiver no céu, pelo seu descanso eterno, para que Deus o abençoe como pastor. E nós, olhamos um mundo que precisa ser pastoreado, e pastorear esse mundo é saber que nós também, a partir desse encontro na intimidade com esse pastor, somos tão profundamente transformados que a força dele, a presença dele faz de nós novas criaturas, e nós levamos essa realidade nova ao mundo, Jesus suscitando no coração dos jovens esse desejo de segui-lo, de viver uma vocação, de doar a sua vida, de estar a serviço, e também, a sublimidade desse momento, desse pastor que encontrou ressuscitado esse modo de permanecer eternamente no céu e participar da vida de cada um de nós. Esta profunda confiança em viver se inspira nessa certeza de que o pastor está no nosso caminho e com o seu cajado ele nos defende de todos os perigos nessa jornada da vida. Então que a gente se lance em frente hoje com coragem, Vamos saber que tudo vai acontecer neste tempo de Deus que é Kairos. E acima de tudo, saber que a força do pastor envia cada um para a sua missão. Que a gente realize essa missão com alegria, com disposição, cheio de felicidade. O Pai seja a certeza em nós de que nós já possuímos tudo. O único tesouro que vale a pena, que é Ele, eterno pastor junto de nós. E a gente saberá então fazer com que todas as coisas do mundo sejam partilhadas, ofertadas a todos, e todos possam viver em abundância. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Então vamos com confiança professar a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A nossa comunidade se dirige ao Pai, em Jesus Cristo, sumo, eterno e bom pastor, com as suas preces, irmãos e irmãs. A Jesus, porta por onde as ovelhas entram e saem com segurança, elevemos nossas preces, suplicando juntos: atendei-nos, ó bom pastor. Bom pastor, que apacentais vosso rebanho com solícita caridade, iluminai o Papa Francisco e os nossos bispos, para que possam dar a vida pelo rebanho que lhes foi confiado, nós vos pedimos. Atendei-nos, ó bom pastor. Bom pastor, o vosso povo precisa de bons e santos pastores. Despertai em nossas comunidades
vocações ao sacerdócio ministerial e à vida consagrada, nós vos pedimos. Atendei-nos, ó bom pastor. Bom pastor, nós que reconhecemos a vossa voz, protegei vosso rebanho de quem deseja o poder, quem cobiça dinheiro e prestígio. Que as vocações sejam despertadas pelo único desejo de cuidar e proteger o vosso povo, nós vos pedimos. Atendei-nos, ó bom pastor. Bom pastor, vós nos tornastes participantes da vossa missão. Fazei crescer na Igreja o espírito de resposta ao seu chamado e concedei a luz do vosso Espírito sobre todo o nosso povo, para que seja teu fiel seguidor. Nós vos pedimos. Atendei-nos, ó bom pastor. Bom pastor, que por amor dais a vida por vossas ovelhas, diante do avanço da Covid-19, sustentai os profissionais da saúde e todos os setores que estão trabalhando para que o país não fique parado. Todos que lutam para garantir a vida de nossos doentes e demais cidadãos. Concedei-nos que, passando por esta provação, possamos reencontrar o caminho da paz. Nós vos pedimos. Atendei-nos, ó bom pastor. Pelo Padre Valdinei, que nesse ano completou 15 anos de ministério sacerdotal, para que tenha sempre saúde, disposição e coragem, e seja um bom pastor para nosso povo, nós vos pedimos. Atendei-nos, ó bom pastor. Vamos concluir nossas preces com a oração pelas vocações, rezando então pelos sacerdotes do mundo inteiro, pelos nossos bispos, pelo Santo Padre, pelas vocações religiosas, pelos diáconos e seminaristas. Senhor da messe, pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho, generosidade para seguir sua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina a nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos e ministros. Dá perseverança a nossos seminaristas. Desperta o coração dos nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe, pastor do rebanho, chama-nos para o serviço do teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. As Nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. O grão que morrera no seio do chão renasce no trigo, tornando-se pão. A uva amassada, pisada, moída, ressurge no vinho, sustento da vida. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição.
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por esses mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene, em que Cristo nossa Páscoa foi imolado, pela oblação do seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos, confiante, entregou em vossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão, transbordando de alegria pascal, celebramos vossa glória cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo,
Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Roberto e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Leonilda Bonin, 7º dia. Maria Madalena Valgas de Nadai, 1 ano de falecimento de Neuza Rodrigues Morelli e Nedina Lucas Pachu. E também 1 mês de falecimento de Maria do Carmo Pereira. E de todos os que partiram dessa vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, que celebramos dia 1º como São José Operário, com os santos apóstolos, com Santo Antônio, nosso padroeiro, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. No seu kairós, que o pastor nos conduza para verdes pastagens. Este tempo que breve virá, com a sua graça, em que nós vamos superar esta pandemia do coronavírus. E com ela também, que a gente possa vencer o nosso egoísmo e sermos mais capazes da partilha e dos gestos de amor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. Enquanto viver da esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
o bom pastor, que deu a vida por suas ovelhas e quis morrer pelo rebanho. Aleluia. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Ei Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças, o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Senhor, chamaste-me, aqui estou. Chamaste-me, aqui estou. Oh, 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 oh. Chamaste-me, aqui estou. Senhor, chamaste-me, aqui estou. Chamaste-me, aqui estou. Oh, 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 oh. Chamaste-me, aqui estou. Oremos. Velai, ó Deus, com solicitude, ó bom pastor, sobre o vosso rebanho, e concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes pelo sangue do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Então, lembrando a vocês, meus irmãos, esta semana a gente já se prepara, porque no próximo final de semana faremos a consagração do dízimo. Então, quem puder, ao longo dessa semana, deixar o seu dízimo aqui na igreja, para que a gente faça a consagração do dízimo no próximo final de semana. E nós, então, junto com a cruzada, agora nesse mês de maio, começamos a campanha de agasalhos. Quem puder doar cobertores, agasalhos, para aqueles que necessitam, para que a gente faça chegar aos nossos irmãos que precisam tanto. Também, em função do nosso Covid-19, a gente está pedindo material de limpeza, muito importante, ter um sabão para lavar a mão e tantas outras coisas. Então, material de limpeza, nós pedimos as doações de vocês, e continua, sempre a campanha das cestas. Então, quem puder doar o alimento não perecível, pode trazer também aqui na igreja, para que a gente possa montar as cestas e chegar
as pessoas que necessitam tanto, né? Esse mês, a gente está começando esse mês de Nossa Senhora, mês dedicado a Maria. Santo Padre, Papa Francisco, pedindo para todos nós que ao longo desse mês, cada dia, a gente dedique tempo especial para a nossa oração do Santo Rosário. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, o bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, pedindo as bênçãos de Nossa Senhora para a nossa caminhada para esse mês de maio, e que também Maria nos ajude a seguir os passos do bom pastor, que Nossa Senhora dê força ao seu povo, né? Se faça companheira na caminhada, para que a gente possa ouvir essa voz do pastor e nele encontrar a vida e a vida em abundância. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria da sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o bom pastor abençoe a vida de todos os fiéis. Que o bom pastor dê a saúde. Que o bom pastor seja a alegria da sua vida. Que vocês tenham paz nesse domingo junto dos seus e vivam a sua missão. Uma boa missão para todos vocês. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Companheira Maria, perfeita harmonia entre nós e o Pai. Modelo dos consagrados, nosso sim ao chamado do Senhor confirmai. Ave Maria, cheia de graça, plena de raça e beleza, queres com certeza que a vida renasça.